na rua pedindo dinheiro, eles torturavam, prendiam. Tudo que era, entre aspas, errado para a sociedade era tratado dessa forma. Uma das cenas que foi retratada no teatro foi a questão do tratamento de eletrochoque. Ela era uma das maneiras consideradas eficazes e populares dentro das instituições psiquiátricas. E depois, uma vez fora de lá, além de você ter passado meses lá sendo envolvido com medicamento pesado, para você ficar droga, borrado, o dia inteiro, basicamente não causar nenhum tipo de problema lá dentro, submetido a eletrochoque, entre outros, isolamento e tudo mais. Uma vez lá fora, não tinha mesmo a condição de você conseguir se readaptar. Quem garante que o seu organismo também já estaria viciado em todo aquele tipo de droga que tinha sido colocado? Uma coisa que a gente queria se tratar bem na nossa apresentação, porque foi a parte mais chocante do livro. Ele entra em desespero quando ele começa a ouvir o barulho da rodinha, de repente ele reza, ele diz que vai lamber o chão, ele lambe, ele paga penitência antes de ganhar o negócio. Para o médico não chegar. Então foi a parte que a gente quis mostrar, porque é a parte que mais marcou assim, para a gente, pelo menos. Choque. Para a gente iniciar essa parte da teoria, eu vou ler um pedaço da nossa análise crítica. Assim, porque a gente tentasse muito, a gente não conseguia falar, relatar para vocês o jeito que está escrito aqui. Depois eu darei um outro trechinho do livro, para a gente entender melhor essa história. Segundo Bauman, existe uma classe que está ainda abaixo da classe de pessoas que não têm o direito de escolha da identidade, aliás, que têm o direito de escolha da identidade negado. São aqueles que têm negado o direito de reivindicar uma identidade, distinta da classificação atribuída e imposta. E é o que o próprio Bauman denomina de lixo humano, que era um pouco daquilo que o pessoal estava explicando aí. Essa subclasse é constituída de pessoas que não se adequam ao sistema, fogem dos padrões culturais e sociais, e a respeito disso, o autor diz o seguinte: Bauman, são as pessoas recentemente denominadas de subclasse, exiladas nas profundezas, além dos limites da sociedade, fora daquele conjunto no interior do qual as identidades, e assim também o direito ao lugar legítimo na totalidade, podem ser reivindicadas. E uma vez reivindicadas, supostamente respeitadas, o significado da identidade da subclasse é a ausência de identidade, a abolição ou negação da individualidade e do outro, ou seja, essas pessoas que estão dentro desse hospital psiquiátrico, principalmente no primeiro, que o Carmano relata, que foi esse que apareceu na ficha dele. Nesse lugar, essas pessoas realmente é totalmente negada a identidade para eles. Elas não são chamadas pelo nome, elas são chamadas por números, elas não tomam banho. E ele relata que alguns tomam banho só em dia de visita, ou seja, eles ficam semanas muitas vezes sem tomar banho. Aqueles que foram abandonados lá dentro ficam meses sem tomar banho muitas vezes. É por isso que ele relata que o cheiro do lugar é insuportável. Não dava para dormir lá dentro de tão insuportável que era o cheiro. É exatamente dessa subclasse que é constituída o canto dos malditos. São essas pessoas sem nome, sem rosto, obrigadas a se calarem por ninguém escutar o que elas dizem, sem dignidade, individualidade e humanidade que habitam o canto dos malditos. Mas elas não chegaram lá assim. Elas se tornaram isso a partir do momento em que são lançadas lá dentro. O canto dos malditos é o lugar onde as pessoas são destituídas de identidade. Lá elas não têm nome, são chamadas por números. Representam apenas o dinheiro que o hospital receberá em decorrência da sua internação. É o lugar onde as pessoas são silenciadas. Elas não têm mais crédito perante a família. Qualquer coisa que elas digam será entendida como mentira. Tanto que Carlano muitas vezes tentou explicar para os pais que ele realmente estava conversando lá dentro, que ele estava tomando choque, que ele estava sendo maltratado, que ele ficava ocupado o dia todo, e os pais não acreditavam. Para eles, ele estava só tentando fugir do tratamento. Elas não têm mais crédito perante a família. Qualquer coisa que elas digam será entendida como mentira, como uma forma de fugir do tratamento. O canto dos malditos é o lugar onde as pessoas perdem a humanidade. Tem mais um pedacinho do Bauman, que nessa parte eu tive que parar, respirar para depois voltar para o meu trabalho. A subclasse é um grupo heterogêneo de pessoas que, como diria Giorgio Agamben, tiveram o seu bios, ou seja, a vida de um sujeito socialmente reconhecido, reduzido a zoe, a vida puramente animal, com todas as ramificações reconhecidamente humanas, podadas ou anuladas. Eles são literalmente tratados como bichos, eles não são mais seres humanos. Eles são bichos. O que a escola falou, as pessoas devem falar o seguinte: mais me chama a atenção é
parte daquela parede, esconder esse misturar esse era uma visão triste. Aquelas pessoas reduzidas à dor eram pessoas, sim, seres humanos, mas pareciam férias, torturadas, agoniadas, com alguma coisa mordendo seus corpos e carregando, mas também a alma. Os daquele canto eram diferentes, pareciam a degradação de uma raça sobrevivente de uma guerra nuclear. O desespero em seus olhares, o medo em seus atos, a individualidade em suas fantasias, aquele canto era qualquer coisa diabólica, como se o demônio tivesse o comando de suas mentes, nelas, derramando sua ira e divertindo-se enquanto andavam. Aquilo era satânico, pessoas dominadas, defecadas, revirando os olhos, cabeças, querendo entrar em concreto. Toda aquele ambiente só podia ser comparado ao inferno. Se ele realmente existe, sem dúvida, eu estava vendo o coração dele, a minha naquele canto. Gente, só para terminar, eu lembrei de um pedaço também que ele relata que aquele delírio que aquelas pessoas ali tinham, muitas vezes, que elas chegavam naquele ponto, era de certa forma uma maneira delas se refugiarem da realidade. Por exemplo, elas estavam tão afetadas que de alguma forma aquilo fazia com que elas piorassem, aquela piora delas era uma coisa melhor, porque era como se com a demência mental ela conseguia fugir daquela realidade. Naquela indiferença, psiquiatra nenhum poderia alcançá-los, mexer com a cabeça deles. Eu achei isso muito interessante. E agora tem alguém mais que quer falar? Eu acho que só para ressaltar aquele livro meu, eu vou se matar, e tinha falado do Botafogo lá, ele ficou trancado 5 dias, por isso. 5 dias no quarto escuro, aí chegou um ponto que ele tentou pôr fogo no quarto todo lá dentro, sem conseguir fugir. Mas ele tentou se matar. Só depois disso os pais dele tiraram ele de lá, e então ele acabou a saúde. Com a médica. É verdade. Uma semelhança que a gente achou na história do Paulo e acabando sobre essa coisa de identidade aqui no Paulo. Eu falei, Paulo, certo? Paulo, ele. Paulo. Não vai ver esse nome. É que ele é negado a identidade de polonês dele, que ele não consegue dar aula e ele é exilado. Aí a gente identificou isso falando porque ele também é negado a identidade dele, o direito dele de trabalhar, de ser trabalhador, ou de ser estudante, ou de ser mesmo viciado, que seja. Antes disso, que não ter identidade, de ser um lixo humano. Então, verdade nenhuma, né? Não tem mais posto. Peraí, gente, se você ler, só para complementar. A galera tem essa coisa de fachada, de ficar pegando com ele quando gosta de estudar. A primeira de todas as preocupações do caramba, no momento que ele foi jogado depois do psiquiatra, ele ficava se perguntando o tempo todo: o que vai ser de mim? Como é que eu vou fazer para prestar vestibular de Deus? Essa era a única preocupação dele. Ele não estava preocupado com os amigos, se ele ia ver o pai ou não. Ele estava preocupado em como é que ele ia dar continuidade para os estudos dele lá dentro. A gente estava conversando no trabalho, eu não sei se isso tem muito a ver com a teoria. Sinceramente, eu gostaria de ouvir poucos anos, mas a gente estava falando que a identidade do Camilo ela foi desconstruída, a identidade estudantil. E ele já tinha essa identidade, depois ele desconstruir ela aos poucos e determinar de sem identidade. Então, assim, como a gente viu nos nossos trabalhos de identidade construída, esse processo de mudança que o Camilo foi diferente, foi tirado dele, assim, foi imposta. Então, gente, para terminar, eu queria um pedacinho que a gente vai assumir no finalzinho do livro, ele coloca assim, para refletir, ele coloca assim: basta entrarmos numa aula proibida, onde permanecem confinados e escondidos os olhos da sociedade criminais, as vítimas do desleixo profissional, para ver que experiências e abusos indiscriminados causam no ser humano. Crime não é apenas matar o nosso semelhante, é também deixá-lo inútil, matando sua iniciativa e vontade própria.
transformando numa besta humana. Isso foi uma coisa que não dá louca. Eu queria que vocês prestassem atenção na leitura dessa música, porque isso que ele relata na letra dessa música é exatamente como as pessoas que estão internadas lá dentro, elas se sentem como elas ficam notadas. Isso a gente sabe isso pelos relatos do caminho no livro e pelos relatos dessas pessoas da nossa família, porque a gente conversou, que também disseram a mesma coisa. Posso falar? Eu acho que a maioria que não me conhece, a minha história, eu sou da turma de 2001, tá? E retornei agora. É o seguinte, acho que em 99, 2000 e 2001, o curso de psicologia passava dias dentro do saião. Ele não tinha uma estrutura como tem agora. Então nós passávamos o dia todo no saião, psiquiatras não davam bola pra gente, psicólogos não davam bola pra gente, enfermeiros não davam bola pra gente. A gente fazia um trabalho lá de ficar lendo fichas e nos deparando com a realidade que é um hospital psiquiátrico. Um ano depois, a Uniararas cortou os vínculos psicologia e saião. Então eu achei interessante as meninas trazerem também a experiência delas, né, familiar, muito próximo por sinal. E eu também gostaria de ter falado isso porque hoje vocês não têm essa experiência, mas a minha turma teve e é muito chocante, é revoltante. A gente vai lá, eles não têm espaço para falar e nós, como simples estagiários de psicologia, também não tivemos. Por isso que houve a quebra de vínculo com a psicologia. Inclusive até hoje tem ainda
um ar de desconfiança de um psicólogo lá dentro da Uniarasa. Eu não cheguei a ter contato direto assim, com pessoas, assim, bem acabando, eu fui no roda, eu minha conta, a gente choca muito, eu chorei o tempo inteiro, porque é muito forte, gente. Se vocês tiverem a oportunidade de ler, vale muito a pena. Porque assim, às vezes a gente tá, não é legal, mas a gente não tem noção verdadeira do que é estar lá. E eu, assim, o livro, ele passa muito bem, ele relata muito bem, assim, você sente como ele deve se sentir. É bem forte, é muito bom. Eu fico imaginando, né, como que não deve ser, eu não sei, então, e assim, não foi fácil, né? Ele falar, pra gente dar entrevista, ele sempre falava a respeito, falava que o meu avô tinha terminado mas ele nunca tinha ficado com detalhes. O pai enrolou 2 meses. Foi uma conversa assim, das mais difíceis que eu tive, porque eu tive que parar pra respirar para depois continuar contando o que foi que aconteceu. E assim, não são coisas legais. Ele contou que ele apanhou no primeiro dia que ele chegou lá, de pessoas que estavam lá mais tempo, porque eles queriam dinheiro, ultimamente lá eles queriam essas coisas pra ele. Então, assim, não é só questão dos maus tratos das pessoas que trabalham no hospital psiquiátrico, mas também dos próprios internos com os internos. uma coisa que minha avó falou também pra mim, como ela foi internada com o marido, né, ela contou chorando, assim, que isso é uma dívida que ele tem com ela. Então, tipo assim, ela nunca esqueceu de como é que igual ele fez, ele ter internado ela. Então, assim, ela contou isso, falou chorando, assim, então, assim, a gente vê que não é realmente fácil, porque não é só você ser internado, você tá ali, você é maltratado. Então, você também acaba vivenciando isso. Minha avó, ela tinha filhos pequenos na época, tudo bem, foram 3 meses, mas foram 3 meses da vida dela que foram perdidos. E ela ficou longe dos filhos, então, assim, é uma coisa bem complicada, bem difícil. Quando eu falei para minha tia sobre o CAPS, os serviços produtivos de hoje em dia, ela falou assim, porque eu estava com isso, na época que eu, por exemplo, estava conhecendo, eu falei, nossa, olha que bacana, se fosse assim na sua época, ela falou assim, eu não acredito nisso, isso não vai dar certo. Porque para eles é bem difícil, sabe? Ter alguma coisa assim que substitua aquilo, porque foi pesado. Então, nossa, isso daí que você está falando é tão maravilhoso, assim, isso não funciona, entendeu? Eu acho que isso não dá conta do que eles estavam fazendo lá de dentro, como eles estavam tratando. Então, a primeira coisa que já, não, isso não vai dar certo. Pessoal, eu vou interromper, porque senão a gente não consegue finalizar os outros grupos meninos. Parabéns. Quando eu estava finalizando a graduação, teve uma exibição pública de 27 empresas e a diretora Alex Bordeski também o Carrano foi para lá fazer uma roda de conversa com a gente. E o Carrano ele dormiu em uma das repúblicas. Então a gente teve a oportunidade de sentar, ficar batendo papo com ele, tocando violão e tal. Então assim, um sujeito brilhante, né? Mas ele parecia prisioneiro de guerra. Sabe aquela pessoa que a pele pula? Então, ele não era uma pessoa que você podia tocar nele a qualquer momento sem avisar, ou chegar, por exemplo, por trás dele quieto sem avisar, porque o cara pulava. Né? Então, uma pessoa muito sobressaltada, um humor absolutamente instável, assim, à noite, acordava gritando também, e já com o uso de cocaína aspirada bem importante. Tá? Então, ele desenvolveu sim uma dependência química significativa. Eu recebi uma notícia de que ele se suicidou. Eu não sei se em 2006 ou 2008, acho que é de 2008, né? Ele se suicida. Vocês falaram que a identidade dele foi desconstruída. Eu acho que a dor do Carrano é que ele ficou um híbrido. Porque ele não foi mais o cara que ele era, mas ele não chegou a ficar como os pacientes crônicos, porque ele não teve toda a parte intelectual dele preservada. Então ele sofreu criticamente dia a dia aquela dor. E o que acontece, gente? Por que ele não vota? O Paulo vai chamar isso de comunidade de vínculo. Vocês falaram, por que ele quis ou
conseguia conversar sobre aquilo. Era uma experiência tão forte que ele não conseguia mais transitar no cotidiano. Então, essa é a ideia da comunidade de vínculo, né, que o Bauman fala. A parte da rodinha, gente, então assim, ele vai descrevendo o que acontece. Ele está numa sala trancado, ele está ouvindo o cara chegando com o carrinho do eletrochoque. Ele fica o tempo todo ouvindo a rodinha no ladrilho do corredor. Então ele está desde lá de longe, ele está ouvindo. E ele começa a falar com Deus. E ele começa a prometer um monte de coisa para Deus, tentando fazer uma barganha para não sofrer o eletrochoque. Chega uma hora que ele fala assim: Deus, se eu lamber esse chão inteiro, você evita. E ele já, por via das dúvidas, ele já começa a lamber. Então, quando o cara chega, ele já lambeu a sala toda. Pensem. Eu sempre, quando eu leio essa cena, eu me lembro de um experimento para desenvolver comportamento supersticioso em combo. Como você vai dando eletrochoque, você vai dando choquinho, né, na caixa, no combo, e tem um momento que ele começa a desenvolver vários rituais para tentar evitar o choque. É exatamente o que ele faz. Né? Outra coisa, o eletrochoque, gente, o nome dele é eletroconvulso em terapia, tá? E ele tem sim propriedade terapêutica, só que a questão é o como ele foi feito no Brasil. Para começar, ele só pode ser feito em centro cirúrgico, com a pessoa completamente sedada. Então tem uma série de proteções. Você tem proteção medial, você tem proteção distal, você tem uma proteção plástica na boca para proteger, porque a pessoa pode morder a língua. No Brasil só foi usado como castigo. Então, quais são os relatos da pessoa tomar o choque acordada, o enfermeiro segurando ela com o joelho no peito? Certo? Então, na Inglaterra ainda é utilizado o eletrochoque. A Unicamp ainda utiliza eletrochoque em alguns casos muito graves de anorexia, depressão também, que a pessoa está completamente, não se alimenta mais. Tá? Isso é feito em centro cirúrgico. A pessoa volta, ela não tem lembrança nenhuma e ela, de fato, você tem terapêutica. Tá? No Brasil, isso não se seguiu nenhuma regra. Então, ele foi utilizado no Brasil como castigo. Certo? Para que o paciente ficasse quieto e obedecesse. Eu acho que você vai contar muito tempo, não tinha porquê. Ele não foi examinado, ele não tinha feito absolutamente nada nas primeiras vezes em que ele tomou o eletrochoque. Não, gente, só para voltar naquela parte que você falou de preservar a individualidade, ficar em risco dessas possibilidades, só para detalhar um pouco, pode-se dizer até então que ele, de certa forma, invejava o nível de loucura, fantasia dos outros pacientes, porque aquelas pessoas podiam se refugiar naqueles surtos, naquelas fantasias, e ele não. Ele tinha que encarar a realidade de um jeito ou de outro, porque Ele só tinha muita raiva. Gente, o que acontece? O sintoma, ele sempre surge para proteger o psiquismo. Ele é uma proteção. Então, o que acontece? Essas pessoas morrem simbolicamente para não morrer de fato. É isso. Tá? É para sobreviver. Então, desliga para não morrer de vez. Oi, tá? Eu queria saber, eu estava lendo no livro, eu queria saber uma coisa. Eu fui procurado no livro, fala com o Rogério, que no Peixe de Sete Cabeças é o Capucione, que é o primeiro cara que vai dar, que canta a bola para o programa de como é um hospital psiquiátrico, como o negócio funciona, e que não é bem assim, então, ele como se fosse um cara mais lúcido do monitor, assim, mas era o cara mais lúcido que tinha contato com o carro do livro. Mas que eu não conseguia conversar muito tempo, porque ele achava o cara meio assombroso, assim. Ele é usuário de drogas injetáveis também, né? Mas teve alguma hora depois que acontece com esse cara? Não saiba não. Mas não sei, pelo nome, né? Ele cita muito claro no livro, talvez a gente encontre isso antes, não sei. só de curiosidade, eu cheguei a ver isso. Se não for, eu não sei, mas eu acho que foi importante. Acho que a gente pode pegar agora e confirmar.
7 que eu vi. Eu não tenho certeza, mas eu recebi isso dizendo que faz tempo, aliás, a gente verifica agora, tá? Se não tiver algum, não existe, gente. Tá, meninos? Parabéns. Vamos lá, grupo 2.